Fala pessoal, boa noite, Doug Niemeyer por aqui, no nosso conjunto de lives aqui de aquecimento para nosso evento na semana que vem, da Jornada da Liberdade do Dólar. Então, se você ainda não se inscreveu, deixei o link aqui embaixo, tá aqui, basta você se inscrever, que é onde a gente vai falar efetivamente de como você pode multiplicar o seu capital no mercado financeiro de forma automatizada, usando tecnologia, mesmo que você não saiba nada de mercado financeiro, mesmo que você esteja no início da sua jornada, ou mesmo que você queira, já investe, você queira ter parte do seu capital em dólar, em moeda forte. Então se inscreve aqui porque vai ser bem legal. E agora a gente vai entrar no nosso tema. Então boa noite para quem está aqui ao vivo comigo. E se você está vendo esse nosso encontro gravado, deixa o seu like aqui embaixo. Se inscreve no meu canal aqui no YouTube, que muita gente assiste meus conteúdos aqui e não é inscrito no meu canal. Então isso fortalece demais o meu canal e também te ajuda a se tornar um investidor muito mais lucrativo no mercado financeiro. Então vamos lá, sem mais delongas, é o seguinte: dá para ter alta rentabilidade no mercado financeiro com baixo risco? Esse vai ser o nosso tema de hoje. A gente vai discutir isso aqui e vai falar uma série de coisas relacionadas a esse universo, tá certo? Muita gente me pergunta: Douglas, olha só, eu quero ter muito lucro e eu quero correr o menor risco possível. É possível fazer isso? E a resposta é: depende. Sim, é possível. Depende. Não, não é possível. A resposta ela pode ser o mais complexa possível, dependendo do que você espera em relação à rentabilidade. Se você é uma pessoa que para você alta rentabilidade seria 1,5%, 2% ao mês, é totalmente possível você correr pouco risco, procurar essa rentabilidade. Agora, se você é uma pessoa que busca 10% ao mês, de forma recorrente, de forma consistente, a gente já está falando aqui de um risco maior. Se você é uma pessoa que busca menos de 1% ao mês, naturalmente que é possível. Então, o que acontece aqui? A gente precisa conseguir estabelecer o que é alta rentabilidade e o que é risco, certo? Então, vamos fazer um exercício aqui. Se a gente está falando hoje de uma Selic aqui no Brasil de 13% ao ano, 12,75% nesse momento, não? Isso dá aí um pouco mais de 1% ao mês. Então, vamos considerar que a Selic hoje você tem praticamente 1% ao mês aí do seu dinheiro garantido aqui no Brasil, sem correr risco. Vamos lá, sem correr risco entre aspas, né? Porque o seu dinheiro, você empresta o dinheiro para o banco, empresta o dinheiro para o governo e aí ele vai te pagar e tal. E se porventura o governo quebrar ou o banco quebrar, você tem uma garantia lá de R$250 mil aí do FGC em relação à proteção do seu crédito. Proteção no caso do valor do seu capital que você tem nessa instituição. Esse é o primeiro ponto, beleza. Douglas, como que eu posso fazer um pouco mais de rentabilidade e correr um risco baixo? Bom, eu gosto de pensar o seguinte: se você entende que você não quer correr nenhum tipo de risco, você não deve olhar para a renda variável, tá? Até a poupança tem risco, né? A gente viu no passado aí que Collor confiscou a poupança. Na época minha mãe não, meu pai, eles tinham um dinheirinho lá e perderam essa grana, foram reaver muitos anos depois parte do dinheiro. Enfim, você vê, não tem nada garantido. E a própria poupança, você está buscando uma rentabilidade na poupança que não é nem rentabilidade, você está perdendo dinheiro para a inflação. E esses dias um amigo me falou o seguinte: Douglas, eu tenho R$500 mil e vou deixar na renda fixa, quero tranquilidade. Não, olha, cara, você até pode fazer isso, não tem nada de errado. Eu tenho também dinheiro no Brasil que está na renda fixa, né, me dando ali 1% ao mês, legal. Só que eu faço o quê? Eu trabalho esse capital, uso ele como margem de garantia para fazer outras operações no Brasil, né, com opções, com commodities, que é o que eu opero também. E naturalmente eu tenho uma remuneração muito maior do que esses 1%, tá? Então o ponto aqui é: se você tem um excesso de zelo pelo seu dinheiro e você não quer nunca arriscar nem um pouquinho, você já está arriscando. Por quê? Imagina o seguinte: aí você está recebendo ali 1% na renda fixa e a inflação está muito maior do que isso. Então, passou 12 meses, os R$1.000 lá, por exemplo, que você tinha no início do ano, compravam um determinado conjunto de coisas, né?
falando aqui de alimentos, por exemplo. Você chegar no final de 12 meses, com a inflação alta que a gente tem no Brasil, por mais que ela esteja teoricamente controlada, né, o governo diz que a inflação está controlada, só que no frigir dos ovos, quando você chega ao final de 12 meses, você vai com os mesmos R$ 1.000 no supermercado, você compra muito menos coisas. Isso é o impacto direto que a inflação tem. Então, se você não arrisca parte do seu dinheiro, se você não pega parte do seu dinheiro para buscar uma rentabilidade maior, você já está perdendo dinheiro. Então, tome muito cuidado com essa ideia de que você nunca quer correr nenhum risco, você não quer naturalmente, eu não posso perder nada, porque quanto mais você controla o risco, menos condições de fazer dinheiro, né, você tem. Então, toma muito cuidado com isso, tá? E o ponto aqui é, como que eu faço então para ter uma rentabilidade maior que uma rentabilidade que a gente tem hoje, por exemplo, aqui no Brasil, relacionada à renda fixa, tá? Você pode simplesmente pegar parte do seu capital e começar a operar esse capital, né? Procurar investimentos, procurar formas de fazer o seu dinheiro crescer ali, onde você consiga fazer o quê? Mensurar os riscos que você vai estar correndo. Porque o grande ponto aqui é o seguinte, né? Quando a gente fala de rentabilidade e risco, a matemática ela é simples, né? Se a gente olhar, cara, eu quero uma rentabilidade muito alta, eu vou correr mais risco. Só que o risco, ele pode muito bem no mercado financeiro ser gerenciado. E aí que é o ponto. A gente vai falar disso. Por isso que eu convido você a se inscrever na jornada, porque na semana que vem a gente vai falar desses temas que são complexos, que é risco, como correr riscos controlados, como eu consigo multiplicar o meu capital de forma eficiente, correndo baixo risco, como que eu consigo ter uma previsibilidade de quanto meu dinheiro pode render se eu trabalhar ele dessa forma. Então, se inscreve, porque vai ser muito legal. Na semana que vem a gente vai conseguir entrar bem a fundo nesses detalhes. Agora aqui é o seguinte, então digamos que você tenha lá os seus R$ 10.000, por exemplo, e você queira começar a operar o mercado, você queira começar a usar parte desse dinheiro para buscar mais rentabilidade. Você vai naturalmente correr mais risco, só que você está correndo o risco de parte do seu capital, você não está correndo o risco dos R$ 10.000, né? Se você tem só R$ 10.000 e você quer começar a fazer operações, você quer começar a procurar investimentos, operações que te deem mais retorno, você pega no início, né? Quando você está começando a aprender, você pega parte do seu capital e aí você aloca no mercado. Então vamos pensar o seguinte aqui, ó. Vamos olhar para a minha tela aqui, ó. Se você tem R$ 10.000, por exemplo, R$ 10.000 é o seu dinheiro. O que eu gosto de pensar? Cara, como que você ficaria confortável com isso? Alocando parte desse dinheiro para operar. Então, R$ 10.000 é o seu capital total. Você deixaria, por exemplo, R$ 5.000 na renda fixa, que te daria aqui 1% ao mês, mais ou menos, tá? E aí, você pega os outros R$ 5.000 e busca operar de forma consciente, né? E aí, consciente. E aí é o que mora, aqui é onde mora a questão que a grande maioria das pessoas não entende. Aqui a maioria das pessoas vai pegar esse dinheiro, vai lá para fazer day trade, vai lá para fazer um monte de bobagem que não sabe nem o que está fazendo. Como que eu gosto de trabalhar? Eu sou um cara que trabalho swing trade, tá? O que é o swing trade? São operações que você abre a operação num dia, né? Você encontra ali a oportunidade hoje, por exemplo, e se amanhã o mercado continuar indo na direção que você encontrou a oportunidade, a sua operação, você montou uma operação imaginando que o mercado fosse subir. Então você comprou uma quantidade ali de dinheiro, você alocou uma quantidade de dinheiro naquela operação, e aí amanhã o mercado subiu, pô, legal, você está fazendo lucro. Depois o mercado subiu, você está fazendo lucro. Tudo isso você consegue gerenciar dentro de um modelo operacional. O que é um modelo operacional? É justamente o conjunto de regras que vai definir quanto capital você vai expor no mercado. Então, vamos lá, recapitulando, você pegou aqui os seus R$ 5.000 aqui para operar de forma consciente, certo? Aí você foi lá e alocou, sei lá, R$ 500 destes R$ 5.000. Olha que legal isso aqui. Presta atenção nisso aqui. Isso que é bem legal, tá? São conceitos que
você talvez nunca tenha pensado em relação a risco, em relação a como você pode ter uma rentabilidade muito mais expressiva aqui e simplesmente isso vai mudar a forma como você pensa com relação ao mercado financeiro, porque mercado financeiro não é necessariamente um risco ruim. Pense bem sobre isso. Quando a gente olha para o mercado financeiro e diz assim, cara, eu tenho medo de perder dinheiro. O medo, ele está sempre associado ao desconhecimento. Quando você não conhece uma coisa, naturalmente você tem medo. É normal, é natural. Imagina o seguinte, se você chega num país que você não sabe a língua, você não sabe o idioma e você fala português, tá? A última vez que a gente viajou para fora do Brasil, a gente foi para Portugal e uma outra vez, na vez antes, a gente tinha ido para a Itália. A minha esposa ainda estava grávida do José, o José hoje tem 5 anos, e a última vez que a gente foi para a Itália já faz 5 anos. A gente ano que vem quer ir de novo, espero que a gente consiga ir, né, com a alta do dólar e tudo mais. A gente acabou ir com as crianças também, a gente viajou dentro do Brasil aqui, né? Também teve a pandemia e tudo mais, a gente não conseguiu fazer outra viagem internacional desde 2019, exatamente, 2019. Enfim, ponto aqui é, se você chega num país, a Ana, a gente chegou lá na Itália, e aí a Ana, pô, não falava italiano, eu também não falo italiano, e aí a gente começou a se comunicar em inglês, tal, aquela coisa, você fica ali meio receoso, né? Pô, será que os caras vão me receber bem? Será que vai ser legal? Será que a gente vai conseguir se comunicar? E aí a gente foi indo, passou um dia, 2 dias, 3 dias, tal. A gente começou a se adaptar, pô, a coisa foi fluindo, a coisa foi indo de forma um pouco mais natural. E o que acontece? O medo, ele faz parte do nosso processo até que a gente consiga entender aquele universo. A partir do momento que você entende aquele universo, o medo passa a não ter mais tanto peso em relação as nossas emoções, né? Então, o medo, ele no início, quando você desconhece, ele tem um peso grande, depois ele vai diminuindo a partir do momento que o conhecimento naquele universo começa a tomar o lugar. Então, isso é muito importante, tá? No mercado financeiro, muita gente chega no mercado e tem só 10 mil reais e já vai operar esses 10 mil reais, já vai colocar esses 10 mil reais vai comprar uma opção, por exemplo, você nem sabe o que é uma opção, o cara já vai lá e compra uma opção. Por isso que muitas vezes eu ouço o seguinte, olha Douglas, mercado financeiro é aposta. Deixa eu chamar minha tela aqui de volta. Esses dias um amigo me falou, Douglas, eu aloco, tá gente, só fazendo um outro parênteses aqui, eu aloco, sei lá, 80% do meu capital no mercado financeiro, tá? E os outros 20% está em renda fixa, mas usando como garantia para fazer minhas operações. E aí um cara me disse assim, você é louco. Por quê? Se o mercado desabar, você vai perder grande parte do seu dinheiro. Aí eu falei o seguinte, cara, eu não estou comprado em nada, eu aloco o meu capital no mercado financeiro e aproveito as oportunidades. Então eu estou sempre operando o mercado. Isso dá uma flexibilidade gigantesca. Por quê? A pessoa que compra uma ação simplesmente e espera que ela valorize, ela está deixando dinheiro na mesa, porque enquanto a ação não valorize, o quanto ela acha que ela pode valorizar, o mercado sobe, o mercado desce, o mercado sobe, o mercado desce, e o dinheiro ele fica sempre empatado ali. Eu gosto de pegar o dinheiro, colocar, aproveitar a oportunidade, tirar o lucro, pegar a próxima oportunidade e assim eu vou fazendo. Isso vai fazer com que você multiplique o seu capital mais rápido. Né? Então, eu sempre falo, cara, eu consegui multiplicar o meu capital no mercado financeiro fazendo esse processo de operá-lo de forma consciente, de forma tranquila, de forma eficiente. Tá? Então, o ponto é, Douglas, você acha que... Eu acho que o mercado é cassino. Esses dias o cara me falou. Eu acho que o mercado é cassino, porque se o mercado cair, você está apostando e... Eu falei, cara, olha só, primeira coisa, já pensou se os bancos trabalhassem com o dinheiro das pessoas num cassino? Banco é a instituição, é o tipo de negócio mais rentável que existe desde que o mundo é mundo. Por quê? Eles fazem dinheiro. Por que você acha? Aí eu respondi, por que você acha que o mercado, o banco vai te pagar 1% ao mês, sendo que o risco é todo dele? Por quê? Deixa eu te responder. Porque, naturalmente, ele está fazendo muito mais do que 1% que ele te paga. Ele tem
toda a infraestrutura que ele precisa ter para manter um banco em pé, ele tem toda a tecnologia, toda a parte de segurança, tudo. Você acha que ele te paga 1% ao mês porque ele é bonzinho e porque ele encara o mercado financeiro como cassino? Pois é, nunca pensei nisso. Pois é, cara. Então, antes de você falar uma asneira dessa, pensa no que você está falando. Então, imagina como que um banco iria poder remunerar o seu dinheiro, o dinheiro dos seus correntistas, se fosse um cassino, mercado financeiro. Cara, olha só, se o banco paga 1% para você, ele está fazendo 3, 3,5%, 4, 5%. Então, olha que loucura. Então, pensa sobre o que você está falando. Né? Então, fechado o parênteses sobre a questão de mercado financeiro, risco, perigo e tal, vamos voltar aqui para a nossa ideia aqui, para o nosso racional. Então, você pega, por exemplo, 10 mil reais do seu capital total, você deixa aqui no Brasil 5 mil reais aqui, ó, na renda fixa. Ou se você for um cara mais conservador, deixa 7 e pega 2 mil reais aqui, ó, para você começar a fazer operações, tá? Começar a fazer operações. Desses 2 mil reais aqui, ó, você encontrou uma oportunidade, tá? Desses 2 mil reais. E você vai agora, vamos fazer o seguinte, encontrei aqui a oportunidade, né? E aqui, naturalmente, eu já estou falando, eu vou falar mais de tecnologia, tá? Os próximos encontros, que é justamente a forma que eu faço, tá? O robô, a tecnologia que eu desenvolvi, ela monitora as oportunidades de forma totalmente automática. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, por exemplo, aqui desses 2 mil reais, eu vou pegar aqui 500 reais desses 2 mil reais e vou procurar as oportunidades. Logo, estes 500 podem me gerar novos 500 reais. Olha isso aqui. Olha isso aqui. O que eu quero que você preste atenção aqui, ó? Você arriscou 500 reais para buscar novos 500 reais. Você já pensou sobre isso? Ou seja, você está pegando aqui, ó. Olha só isso aqui. Presta atenção no meu racional aqui, ó, porque isso aqui é a base para você construir uma forma consciente de você conseguir estruturar o seu capital para você correr riscos controlados no mercado e mesmo assim ter rentabilidade muito acima de uma rentabilidade mais padrão, certo? Então, o que acontece aqui, ó? Como que você consegue ter esse tipo de rentabilidade aqui? De 500 reais, você dobrar o seu dinheiro em um período de, a gente está falando aqui de 6 meses, a gente tem pessoas que conseguem fazer isso em 3 meses, 6 meses, 8 meses, 10 meses, dependendo do que? Do seu nível de aversão a risco. E aí entra justamente aquela questão que eu falo sempre, você precisa se conhecer e você naturalmente no início vai dizer o seguinte, cara, eu sou extremamente arrojado. Só que quando você começar a colocar o pé em renda variável, começar a colocar o pé em operar o mercado, você vai ver que na verdade você é muito menos arrojado do que você mesmo pensa. E aí você, ao invés de repente colocar 500 reais aqui dos seus 2 mil, você vai colocar aqui 200 reais, certo? Então, olha que loucura aqui, 2 não, vamos pensar que 3, né? Porque aqui seria efetivamente 7 mil reais, 3 mil reais, tá? Aqui, ó. Porque eu estou falando aqui de 30%, ó, do seu capital, tá? 30% do seu capital, 30% do seu capital. E desses 30% você vai arriscar 500 reais, tá? Isso aqui é o que vai dar para você a possibilidade de começar a olhar para a renda variável, buscar alta rentabilidade, só que fazendo uma organização do seu capital, a gestão do seu capital, de forma muito mais eficiente. Tá? Isso aqui é o que vai mudar o seu jogo. E olha isso aqui, ó. Olha o detalhe aqui, ó. Quando a gente está falando desse tipo de coisa aqui, ó, você pode estar se perguntando, mas quanto que dá isso percentualmente falando? Bom, digamos que você pegou, arriscou uma parte do seu capital para buscar mais rentabilidade. Você fez 500 novos reais aqui, tá? Então você vai ter 500 reais de lucro. Sobre 10 mil reais, isso aqui é 10 mil reais. Você tem 0,05 vezes 100, 5% de rentabilidade do seu capital total. Olha que loucura. E aí você pode estar se perguntando assim, Douglas, mas como que eu consigo fazer 500 reais em cima de 500 reais? Ué, naturalmente operando o mercado, Então você arrisca uma parte
E aqui, quando eu falo de arriscar uma parte do seu capital, não é ou tudo ou nada, tá? Não é ou tudo ou nada. Ah, se ou eu ganho ou eu perco, é uma aposta. Gente, olha só, deixa eu chamar aqui para minha tela principal. Eu gosto muito de elevar o seu nível de consciência, principalmente para algumas coisas aqui. Quando a gente fala de mercado financeiro, tem algumas pessoas que chamam de apostar no mercado e outras pessoas, que é efetivamente a minha linha de trabalho, é operar o mercado e trabalhar modelos operacionais estatísticos que tenham ali uma expectativa de retorno positivo. O que é isso? É um modelo estatístico, modelo matemático, um modelo de operações, onde quando você ganha R$1 e quando você perde 50 centavos. Tá. E um modelo onde você, somando todas as operações ganhadoras e as operações perdedoras, você tem um resultado positivo. Isso quer dizer um modelo com expectativa matemática positiva. Não se preocupe com esses termos, tá? Eu preciso que você tenha clareza em relação ao que é operar o mercado. Não é simplesmente jogar uma moeda para cima, deu cara ou coroa, você ganha ou você perde. Não é assim que funciona. É você ter um modelo que tem uma expectativa, onde você saiba gerenciar este capital, gerenciar esse modelo para você conseguir fazer dinheiro. Então, veja aqui. Aqui você define exatamente quanto de risco você vai correr, define exatamente qual é a expectativa que você vai buscar de retorno. Você pode muito bem, nesse nosso modelo aqui, nesse nosso cenário aqui, desses R$500 aqui, você trabalhá-los a ponto de buscar, ao invés de 500, buscar 600, 700, 1.000. A gente tem momentos de mercado onde a gente consegue trabalhar R$500 e esses R$500 virarem 2.000, 3.000. Então, olha que loucura quando você pega, por exemplo, e transforma R$500 em novos, sei lá, R$1.500, tá? R$1.500. R$1.500. Quanto é R$1.500 do seu capital total? 1.500 dividido por 10.000. Você tem aqui vezes 100, você tem aqui 15%. 15% do seu capital total, arriscando quanto? R$500. Isso aqui é o que eu preciso que você entenda. Então, sempre existe uma relação entre o quanto de rentabilidade eu vou buscar e o quanto de risco eu vou correr. E aí tem uma coisa que você talvez não saiba. O modelo operacional, que é o conjunto de regras que faz você entrar e sair do mercado, ele tem algumas variáveis. E essas variáveis, no meu caso, na forma que eu estruturo o método Management de Investimentos, é justamente poder ter a condição de, quando o mercado está favorável ao meu modelo, eu fazer o quê? Eu buscar mais retorno daquele mesmo dinheiro que eu tenho para risco. E aí, meus amigos, a coisa muda de figura. Aí a coisa simplesmente muda de figura. A gente tem alunos que, ao longo dos últimos meses, fizeram mais de 60% do capital. Só porque consegue aproveitar as movimentações que o mercado faz. E não necessariamente movimentações apenas para cima. A gente vê a bolsa aqui caindo ao longo do último mês, do mês de setembro. Simplesmente a bolsa caiu quase 4%, mais de 4%. E a gente conseguiu fazer uma excelente rentabilidade ali com a bolsa caindo. Por quê? A gente tem um modelo que opera, encontra as oportunidades, alocando e desalocando o nosso capital para fazer o nosso dinheiro crescer. E aí eu te pergunto, pô Douglas, mas você pode estar se perguntando, pô Douglas, mas é muito arriscado. Olha só, o risco ele é sempre relacionado a quanto dinheiro você vai estar expondo e como que você consegue gerenciar esse dinheiro. Então, entenda sempre o seguinte, se você está buscando ter uma rentabilidade maior do seu dinheiro, você vai inevitavelmente, preste atenção nisso, inevitavelmente correr um certo risco. Só que o correr risco, ele é gerenciável, sempre tem isso em mente. Então, se você quer uma rentabilidade maior dos seus investimentos, naturalmente você vai precisar aprender a correr risco, tá? Como que você vai aprender a andar de bicicleta sem subir na bicicleta e andar? Não tem como você andar de bicicleta sem passar pelo processo de aprender a andar de bicicleta, certo? Só que aqui no mercado tem uma coisa que facilita
e muito o processo de aprendizagem de quem está começando ou de quem tem medo de operar a renda variável, que é justamente tecnologia. Então, o robô de investimento, ele faz justamente o processo de entender as operações, tá? Alocar o capital naquela operação de forma automática e sair daquela operação de forma automática. Esse é o ponto. Por isso que você deve ter ouvido já muita gente dizer o seguinte: cara, mas o mercado financeiro é muito arriscado. É muito arriscado. Eu ouço gente me falar o seguinte: nossa, Douglas, mas isso aqui é muito arriscado. É muito arriscado. Eu prefiro deixar meu dinheiro na poupança. Cara, você já está correndo o maior risco, que é você chegar ao final da sua vida e o seu dinheiro não vale nada. Porque você não correu nenhum risco. Muita gente não casa. Eu tinha um colega de trabalho que ele casou, tal, mas se a gente falava de filhos, ele dizia o seguinte: não, eu não quero ter filho, eu não quero correr o risco de não dormir à noite. Eu tenho 2 filhos, tá? Eu tenho o José e tenho a Ema. E eu virei para ele e falei assim: cara, você não tem noção do tamanho da bobagem que você está falando. Ah, não, eu e minha esposa, a gente quer ficar a vida mais tranquila e tal, não quero correr nenhum risco de não poder fazer uma viagem, não poder não ter minha liberdade. Aí eu disse assim: cara, você simplesmente já está correndo o maior risco, que é você não saber o que é o amor verdadeiro. Como assim, Douglas? O amor verdadeiro de um filho é incomparável. Então eu amo a minha esposa, ela me ama, a gente se ama, mas os nossos filhos é um amor que é genuíno, é um amor que não tem comparação com nada. Então quando você não sabe, né, você tem medo de correr determinados riscos, você já está correndo um risco muito maior, que é de não experimentar aquilo. Então tome muito cuidado com isso, certo? Eu simplesmente, quando eu comecei a entender que eu posso fazer o meu dinheiro que eu já tenho guardado trabalhar para mim de forma mais eficiente, buscando mais rentabilidade dos meus investimentos, correndo riscos controlados, e aí sim, tem um ponto aqui que é aprendendo a correr riscos. Muita gente tem medo do risco, só que o risco ele não necessariamente é ruim. Você corre o risco de ganhar, certo? Você corre o risco de acertar. O meu modelo, a forma que eu opero no mercado, a forma que eu trabalho o meu capital é um modelo que me dá uma possibilidade de acertar 70%, 75% das operações, porque a gente trabalha um modelo de volatilidade, né, que é um modelo de volatilidade, só que é um modelo que tem a possibilidade de você trabalhar as suas operações de forma a ter uma proteção. A gente trabalha protegendo as operações. A gente tem uma possibilidade que é quando o mercado vai contra uma operação. A gente tem possibilidade de fazer com que o dinheiro que a gente ganharia nessa operação fosse multiplicado por 3, por 4, por 5 vezes. Apenas entendendo o contexto do mercado. E aí você aproveita o que o mercado tem para te dar de melhor. Tudo isso é construído com base em risco. E muita gente, por medo de correr determinado risco, simplesmente perde a grande oportunidade que é você abraçar o risco, entender o risco e surfar o que o risco tem para te dar. Então veja, por exemplo, se você conseguir trabalhar um modelo que te dá uma possibilidade de fazer uma rentabilidade maior. Agora deixa eu te mostrar uma coisa aqui, para você ter uma ideia de como a rentabilidade importa e você aprendendo a correr riscos, o quanto isso é favorável para você. Deixa eu te mostrar isso aqui, ó. Dá uma olhada na minha tela aqui, ó. Pera aí, deixa eu mostrar aqui, ó. Eu deixei separadinho aqui, ó. Isso aqui, ó. Dá uma olhada nesse negócio aqui, ó. Deixa eu mostrar isso aqui para você de forma bem objetiva, tá? Se você é uma pessoa que começa a investir no mercado financeiro com R$1.000, tá? Começa a investir. Cara, eu quero começar a investir R$1.000 todos os meses. Eu vou pegar R$1.000 aqui do meu dinheiro. Não tenho R$1.000, digamos que você comece com menos. Estou dando um exemplo aqui de R$1.000, tá? Porque eu quero que você simplesmente olhe para o que eu vou mostrar em relação a juros compostos, tá? Eu sempre falo disso porque para mim é uma coisa óbvia, mas talvez para muita gente não seja. E talvez para muita gente que está começando, eu não entendo sobre juros compostos. Cara, dá uma olhada nisso aqui, para você entender
a grande importância que é isso aqui, tá? Olha só, vamos lá. Se você começa a investir R$1.000 todos os meses, buscando 3% ao mês, tá? Que dentro do meu método, do método Mancha de Investimentos, é algo bastante conservador, inclusive, tá? Você consegue ter um total aqui de R$103 mil ao longo de 5 anos, tá? 60 meses, tá? 5 anos, você tem aqui, aportou, né? Saiu do seu bolso aqui, R$60 mil e você tem R$103 mil de juros, tá? Um total de R$163 mil, beleza? É ruim? Não, não é ruim, é bem legal, certo? Buscando 3% ao mês, tá? Ah, Douglas, mas aonde eu busco 3% ao mês se a Selic é 1%? Cara, aqui a gente está falando de você operar o mercado, tá? Operar o mercado. E aqui eu estou considerando que você é uma pessoa conservadora, tá? Simplesmente buscando 3% ao mês, certo? Ah, Douglas, mas a grande maioria dos influenciadores falam que para você ter uma taxa de juros real, você deve procurar entre 0,7 e 0,8 ao mês. Claro, se você for uma pessoa extremamente passiva nos seus investimentos. Se você for uma pessoa que coloca o dinheiro num fundo, coloca o dinheiro, vai comprando açõezinhas ali, e mesmo que a ação... Porque o grande problema disso, sabe o que é? A pessoa vai lá, coloca o dinheiro no mercado, ela compra uma ação, quando a ação subiu muito, depois a ação cai 45%, aí a pessoa está perdendo 45% do dinheiro que ela colocou naquele investimento. Então tome muito cuidado com isso. Não se contente com esse tipo de rentabilidade, tá? Por quê? Quanto maior for quanto menor for a rentabilidade que você tem, maior é o tempo que você precisa acumular dinheiro. E tempo é tempo livre. Né? Quanto maior tempo você precisa para aportar dinheiro, colocar dinheiro e simplesmente esperar que o mercado ande na direção, é tempo perdido. O que eu quero abrir os seus olhos? Seja um investidor com perfil ativo no mercado. Isso vai fazer com que você ganhe tempo. Isso vai fazer com que você ganhe tempo no mercado, tá? Isso é imprescindível. E agora você vai olhar aqui, tá? Presta atenção aqui. 3% ao mês aqui vai te dar 103% de juros, tá? Agora eu fiz uma outra simulação aqui, ó. Ao invés de você fazer 3% aqui, deixa eu botar aqui 5%, tá? 5%. Aqui, ó. 5%, aqui tá 3, aqui é 5%, tá? Aqui em cima eu botei 5% aqui, eu já deixei aqui. Deixa eu voltar de novo aqui, para não dizer que eu estou roubando na conta aqui, ó, tá? R$1.000 aqui, todos os meses, 5% de taxa de juros de rentabilidade mensal, 5%, quero que você preste atenção, num período de 5 anos, tá? 5 anos, vamos calcular aqui. Começando com R$0, tá? Se você já tem dinheiro investido, maravilha, legal. Se você já tem grana, show de bola, maravilha. Mais rápido ainda. Mas aqui eu vou mostrar, literalmente, se você fizer esse tipo de coisa aqui, ó. O que eu quero que você preste atenção aqui? 5% não é o dobro de 3, tá? É menos do que o dobro. Só que olha isso aqui, ó. Você está fazendo quase 3 vezes mais dinheiro. Você está entendendo isso aqui? Por isso que quando você começa a focar em buscar rentabilidade maior do seu dinheiro, você faz o quê? Você consegue no mesmo período aqui de 5 anos, praticamente 3 vezes mais juros, 3 vezes mais dinheiro. Acumular mais dinheiro em menos tempo é o quê? Comprar tempo futuro. Pensa nisso. E aí eu te falo, Douglas... aí você pode estar perguntando, pô Douglas, mas se eu correr risco, como que eu faço para ter uma rentabilidade de 5% ao mês? Cara, você consegue fazer isso operando o mercado, com um bom modelo operacional, com uma boa gestão de risco, entendendo sobre manejos de como você consegue gerenciar o seu dinheiro para que você se torne um investidor que busca esses 5% aqui. Isso dá uma expectativa de 60% ao ano. Só esse ano, no método Mancha de Investimentos, a gente já fez publicamente mais de 60%. Tá aqui, ó, no meu Instagram, ó. Tá aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, ó. Esse ano, 65% de rentabilidade. A gente está aqui no mês de outubro, tá? Outubro. Olha só isso aqui, ó.
Janeiro, 3,4%. Fevereiro, 4,5%. Março, abril. Olha o mês de julho aqui, 10%. A gente tem alunos que no mês de julho fizeram quase 30%. A gente começou esse ano aqui, ó, de 2023, fazendo isso aqui publicamente para mostrar a importância de você trabalhar juros compostos, de você trabalhar o seu capital, de você operar o seu capital. Então, você olhar esse tipo de coisa aqui mostra o quão eficiente é você se preocupar com o quê? Com isso aqui, ó. Ah, Douglas, mas você teve meses aí que você fez menos de 5. Sim, é renda variável. A gente está falando aqui de renda variável. Só que em compensação, a gente teve outros meses que a gente fez 8, fez 7, fez 6, fez 10. E em setembro a gente fez quase 6. Isso aqui já deu mais de 65%. Isso aqui na média, 65%. Isso aqui já deu mais de 6% ao mês em média. A gente está no mês 10 aqui. Isso aqui eu quero que você preste muita atenção. É esse tipo de resultado aqui que vai fazer com que você se torne um investidor que consegue multiplicar o seu capital no mercado financeiro. Não é colocando dinheiro em carteirinha de ações. E isso aqui você simplesmente aprende a fazer. Você não vai depender de mim, você não depende do Douglas, você aprende a fazer isso aqui. A minha missão é mostrar para você que você consegue, mostrar para você que você é uma pessoa que consegue gerenciar o seu dinheiro a ponto de fazer ele se multiplicar. E eu quero que você entenda que você correr riscos controlados no mercado financeiro podem simplesmente mudar a sua vida. Então, qual é o risco maior de você chegar ao final de 30 anos? Então, digamos que você comece hoje a investir o seu dinheiro. Você pega lá R$300 por mês, começa a investir o seu dinheiro e ao final de 30 anos, se você deixar o seu dinheiro na renda fixa aqui no Brasil, digamos que por uma mágica ela continue 1% ao mês, tá? O que não vai acontecer, tá? Ela vai cair com o passar do tempo, com o passar dos próximos anos, ela vai cair, tende a voltar a uma estabilidade entre 7% e 8% ao ano. A gente já teve a renda fixa a 2%, né? A 2% ao ano, a Selic. E aí, naturalmente, você precisa conseguir fazer 1% ao mês. E aí você vai ficar procurando. Mas vamos lá, digamos que você consiga ter 1% ao mês. 1% ao mês, começando com R$300, você consegue, ao final de 30 anos, ter R$1 milhão. Tá? 30 anos. Você corre o risco de ter uma doença aí no meio, morrer. Você corre o risco de trabalhar igual um cavalo, de simplesmente não conseguir chegar lá, não ter persistência suficiente para pegar R$300 e colocar no mercado. Ou você pega, no mesmo exemplo, pega os mesmos R$300, se você buscar uma taxa, uma rentabilidade média de 6,5% ao mês, que é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, isso aqui publicamente, tá? Minha conta começou com $13 mil, agora a gente está com mais de $22 mil. Público, tá? Toda semana eu atualizo isso aqui. Você simplesmente no mesmo período, com o mesmo dinheiro, os mesmos R$300 por mês, nesse exemplo do R$1 milhão, você consegue em 7 anos acumular o mesmo R$1 milhão. Olha que loucura. Por quê? O dinheiro que você já tem guardado, ele vai trabalhando, ele vai juros sobre juros, juro composto. Juro composto deveria ser uma disciplina que você começa a aprender na escola já nas séries iniciais. As crianças hoje não sabem. Não sabem. Tem adulto da minha idade que não sabe fazer uma conta de juros. E não sabe a importância dos juros. O cara hoje, a pessoa, ela está preocupada em financiar uma casa ou financiar um carro, pagar 1,5% de juro ao mês. Ah, não, mas cabe no meu orçamento. E ela não está preocupada em ganhar juro do dinheiro que ela tem. Isso para mim é uma irresponsabilidade consigo mesmo. Se você não consegue ganhar dinheiro com o dinheiro que você tem guardado, pô, cara, você está trabalhando para quê? Você está trabalhando para chegar no fim da vida morto, pelado, sem dinheiro, sem saúde, porque você trabalhou igual um cavalo? Não. Eu não faço isso. Eu não fiz isso.
Então, eu me preocupei e me preocupo sempre com rentabilidade. Rentabilidade de um lado, segurança de outro. E esses dois aqui andarem em equilíbrio. Não adianta eu ser um cara que sou um cara extremamente seguro, preocupado em não arriscar nenhum real. Fazendo isso, você já tem total, você assume o risco, né? Não fazer nada já é você assumir o risco de que você não vai ter uma rentabilidade que seja suficiente para você fazer o seu capital crescer. Então, dá para ter alta rentabilidade com baixo risco? Sim, dá, desde que você saiba gerenciar o risco. Então, a minha mensagem aqui hoje é: entenda como gerenciar o risco que você naturalmente vai conseguir ter alta rentabilidade. E quando eu falo de alta rentabilidade, você pode estar falando em 2% ao mês, 3% ao mês, 5% ao mês, 8% ao mês. Dependendo do mês, você vai fazer 10% ao mês. Aprenda a gerenciar o risco. Tá? Essa é a grande palavra, é a grande chave para você conseguir ser um investidor que consegue multiplicar o seu capital. A gente falou ontem sobre a importância de você mirar o longo prazo e tomar decisões no curto prazo. As pessoas têm uma ideia muito errada sobre o longo prazo. Elas acham que o longo prazo deve alguma coisa para elas. O longo prazo não te deve nada. Eu falo sempre que o longo prazo ele é tão claro quanto uma noite escura de inverno. Eu vi isso lá no livro dos Axiomas de Zurique, eu comentei ontem sobre isso. Que você não tem como saber o que vai acontecer no futuro. Porém, você precisa mirar o longo prazo acertando a direção no curto prazo. Nenhuma ação te deve nada. Se você comprou uma ação a R$10 e ela cair para R$5, ela não está nem aí para você. Você precisa ser o responsável por fazer o seu dinheiro crescer. Você precisa ser o responsável por escolher as oportunidades que o mercado tem todos os dias disponíveis para você. Só que eu entendo que você talvez não tenha tempo, eu entendo que você talvez ache difícil, mas tem dois difíceis que você pode escolher. Você pode escolher passar pelo processo de aprender sobre o mercado financeiro, aprender sobre como você pode usar o mercado financeiro como uma alavanca para você ganhar tempo futuro, porque o seu dinheiro vai estar rendendo para você muito mais do que o seu trabalho pode render para você. Ou você escolhe o difícil, que é chegar no final da vida e não ter saúde e não ter dinheiro. Tá? E aí as pessoas muitas vezes chegam lá com seus 65, 70 anos, o cara não tem dinheiro, o cara já tem um custo de vida que precisa comprar remédio, o cara precisa ter um plano de saúde, e aí? O cara não tem dinheiro para pagar. E aí, como é que faz? O cara não tem mais disposição para trabalhar como ele tinha nos 30, 35, 40 anos. E aí, como é que a coisa fica? Então, escolha o seu difícil. Escolha o seu difícil. Tudo na vida é difícil, meu irmão. Não tem nada fácil, tá certo? Então, minha mensagem é possível ter alta rentabilidade com baixo risco? Sim, desde que você aprenda a gerenciar o risco, tá bom? Vejo você no próximo vídeo. Se tiver alguma questão, por favor, coloque aqui nos comentários, manda aqui no chat, a gente vai conversando, tá bom? Um beijo e vejo vocês no nosso próximo encontro.